Olá, pessoal! Como enfrentamos as tempestades? Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5,45. O sol se levanta e as tempestades caem para todos, independentemente da idade, classe social, raça ou credo. Todos passamos por elas de uma forma ou de outra. O que difere é a atitude de cada um frente a elas. Ninguém está imune às crises e tribulações. Elas fazem parte da vida e contribuem para o nosso crescimento. Vivenciamos sucessos e fracassos, ganhos e perdas, mas o mais importante é o que fazemos com eles, a forma como os aproveitamos para crescer e realizarmos o propósito para o qual nascemos e vivemos. Desistir ou enfrentar depende do olhar de cada um e faz toda a diferença no desenrolar de cada história. Para uns, uma porta fechada é um obstáculo que indica o fim da linha. Para outros, um sinal de que a vitória está em outra direção, ou que há algo a aprender enquanto busca a superação do obstáculo. A galinha enfrenta a tempestade encolhida, com a cabeça baixa entre as asas. O sentimento que desperta nos outros é de piedade. Sua atitude demonstra fraqueza e impotência. A águia, ao contrário, se lança de encontro ao vento para que sua força a eleve acima das nuvens, que provocam a tempestade, demonstrando coragem e determinação. Deus nos vê como águia. Ele conhece os recursos que nos deu, sabe do que somos capazes. Quando nos vemos através de nossas limitações, agimos como galinhas, inseguros, frágeis, vítimas da tribulação. Através de seus olhos, focamos as possibilidades. O apóstolo Pedro, depois de ter conseguido a proeza de andar sobre as águas, afundou por medo do vento. Desviou o olhar de onde vinha sua força. Não é fácil manter o foco na direção certa quando a tempestade nos assusta. Mas quando conseguimos manter os olhos em quem nos garante, nós permanecemos e o vento passa. Pedro afundou, sim, por perder o foco. Porém, não podemos deixar de ressaltar que ele ousou sair do barco. E por isso, mesmo que por pouco tempo, ele experimentou a incrível sensação de sentir o mar embaixo de seus pés. Algo que imagino ele jamais tenha se esquecido e que os outros que escolheram a segurança do barco só puderam imaginar. Encolher-se em uma atitude de defesa traz a falsa sensação de proteção, de blindagem, nos roubando a chance de experimentar e ir além. Evidentemente, há muitas situações em que não podemos e não devemos enfrentar, nos expondo ao perigo. Diante de um assalto, não se deve reagir. Se percebemos o sinal de uma forte chuva, devemos buscar abrigo. Atitudes de defesa não significam covardia, mas prudência. O nosso instinto de preservação nos leva a agir assim. Como contrair a mão rapidamente ao sentir o calor do fogo, ou fechar os olhos quando qualquer coisa se aproxima de nosso rosto. Em situações dessa natureza, a defesa é prudente, é útil e necessária. Contudo, em outras, é limitadora e nos leva a perdas significativas. O filme Dança com Lobos começa com uma cena muito marcante. O cenário é de uma guerra onde os dois exércitos inimigos permaneceram por muito tempo, cada um de um lado da trincheira, acuados, evitando o enfrentamento. Ambos, por medo do confronto, permaneceram na posição de defesa. No entanto, enquanto se protegiam, não puderam evitar um perigo e um prejuízo maior. Os soldados estavam morrendo de fome, doença e falta de socorro para os feridos. De um lado e do outro, as perdas aumentavam a cada instante, mas ninguém tinha coragem para enfrentar a situação e decidir a batalha. Até que um dos soldados, seriamente ferido, se levantou. Com os pés quase moídos, calçou a bota, pegou seu cavalo e, em uma atitude parecida com delírio, foi para o meio do campo de batalha e instigou o confronto. Um comportamento aparentemente louco, mas que definiu a situação. Os dois se enfrentaram e a guerra teve seu desfecho. Evidentemente, muitos soldados foram mortos e feridos. Porém, por mais perdas que tenham acontecido,
teria sido devastador para ambos os lados se os dois exércitos permanecessem imóveis, apenas se protegendo do confronto. A tentativa de nos protegermos pode trazer um sofrimento muito maior. Agimos como se estivéssemos acuados, atrás de trincheiras, negando enfrentar as dificuldades, evitando alterações e mudanças, até que uma crise nos lança no campo de batalha, nos impõe o confronto e nos desafia a enfrentarmos nossos limites. Quando isso acontece, nós enfrentamos, podemos nos superar, crescer e nos tornar pessoas melhores. Os desafios não são apenas parte inevitável da vida, mas também ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. O que para nós pode parecer um lugar seguro, para Deus é lugar de estagnação, de limitação, e sua proteção jamais nos paralisa. Nossa tendência é de buscar a segurança do cais e evitar as incertezas da viagem. Contudo, somos como os navios que estão seguros no porto, mas foram construídos para navegar. O porto é lugar de abastecimento, de reparos, não de permanência. Quando insistimos em nos manter por mais tempo que o necessário, Deus move as águas e permite que a tempestade arrebente as correntes e solte as âncoras. Pode ser assustador, mas tem um propósito. Há uma história muito conhecida que fala de um mestre que viajava com seu discípulo. Chegando a uma região muito pobre, entraram em uma casa onde morava uma família que vivia de forma muito precária. O mestre e seu discípulo foram muito bem recebidos pelo dono da casa, que se desculpou por não poder oferecer mais que um copo de leite. É que eles possuíam apenas uma magra vaquinha, cujo leite em parte era consumido pela família e em parte era trocado por alimentos na cidade. Depois que se despediram e se afastaram um pouco da casa, o mestre ordenou que seu discípulo voltasse e matasse a vaquinha, que ele a empurrasse no barranco. Mesmo assustado e sem entender, o discípulo obedeceu. Com muito pesar, ele matou a vaquinha, empurrando-a morro abaixo, e os dois seguiram seu caminho. 2 anos mais tarde, depois que o mestre havia morrido, o discípulo voltou àquele mesmo lugar. Ele nunca havia conseguido esquecer o que fez. Ao chegar, foi surpreendido pelo que viu. No lugar do casebre havia uma grande e bela casa, e a família pobre agora era formada por prósperos produtores. O rapaz indagou os motivos de tamanha transformação, e o dono da casa contou que tudo aconteceu após uma tragédia. Depois que a sua vaquinha, que era a única fonte de renda da família, caiu no barranco e morreu. No início, eles ficaram desesperados e passaram por muita fome, mas depois tiveram que buscar outras alternativas para continuarem vivendo. Nesta busca, descobriram que a terra era muito fértil e daí começaram a plantar e prosperar. Foi preciso perder para ganhar, sair do conforto para crescer. A dificuldade gera a necessidade de buscar soluções e, consequentemente, amplia a visão. O despertar da consciência muitas vezes vem após uma crise. Antes, é como se vivêssemos em um estado constante de sonambulismo. Quando fazemos por muito tempo uma mesma coisa e nos acomodamos a uma situação, ela se torna automática e perdemos a consciência do que estamos fazendo e simplesmente repetimos as mesmas ações. Algumas vezes isso se torna útil, como por exemplo, quando aprendemos a dirigir. No início, precisamos estar ligados a cada movimento, detalhe e gesto. Com a repetição, essas atitudes se tornam automáticas. Dirigimos sem pensar no que estamos fazendo, de maneira que podemos conversar com alguém do lado, ouvir uma música, etc. O problema é quando algumas situações das quais deveríamos estar conscientes também passam para o automático, de maneira que perdemos a noção de seu valor. O exemplo disso é deixar de valorizar e perceber a importância da família, porque a temos todos os dias. Nos esquecemos do quanto a vida é preciosa porque estamos bem de saúde. Realizarmos o trabalho com descaso e sem entusiasmo porque nos sentimos seguros no emprego. As tempestades nos tiram do conforto, nos alertam, nos movem e mostram novos mares. Muitas vaquinhas precisam ir para o brejo durante a nossa vida para nos despertar para novas possibilidades e nos mostrar novos horizontes. Algumas vezes é o emprego que se perde,
ou uma sociedade que se desfaz, uma falência que nos pega de surpresa, uma pessoa que nos abandona, enfim, há muitas situações que são, a princípio, sentidas como perda, fracasso ou tragédia. Porém, são mudanças que não acontecem para nos enfraquecer, mas para revelar nossa força, novos talentos, dons e capacidades. Não para afundar o barco, mas para mudá-lo de direção. Novas terras foram descobertas porque o vento forte e incontrolável mudou a direção do navio. Quando as crises nos abatem e nos encolhemos com pena de nós mesmos como galinhas, perdemos as oportunidades ocultas na tempestade. Quando nos lançamos como a águia, saímos do lugar de conforto para alcançar outros mais altos. Sentir pena de si mesmo torna mais difícil a caminhada, além de atrasar o processo. Deus aproveita as dificuldades pelas quais passamos para transformar e aprimorar nosso caráter. Creio que Ele espera que, ao passarmos por nossas tempestades, possamos não apenas buscar novas soluções, mas perceber o que estamos aprendendo através das dificuldades, em quem estamos nos tornando enquanto as superamos. Viver como águia não nos torna imunes ou isentos das crises, nem nos dá garantias de estabilidade, mas nos torna mais habilitados a cada desafio. Não nos garante o sucesso em todos os voos, mas nos ensina a crescer com fracasso sem nos depreciarmos pelas falhas. Não é um caminho fácil, certamente não é algo que conseguiremos realizar da noite para o dia. Contudo, cada pequeno passo dado aumentará o respeito próprio. E a força para prosseguir, o impulso e a coragem para comprometermos com novos passos para nos tornarmos a pessoa que Deus nos potencializou para ser. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.